Gostaram da nossa plaquinha? Então é essa plaquinha que eu vou ensinar no passo a passo de hoje, tá? Ela é pintadinha com tinta e aqui, nessas letras maiores, ela é toda revestida com tecido. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. Como que a gente faz pra forrar esse tipo de plaquinha, esse tipo de letra com o tecido, tá? Sem desfiar, sem ter problema. Pra recortar também vai ser bem fácil. Vocês vão ver que é bem simples fazer essa técnica, tá? Mas então, antes do nosso passo a passo, eu quero que vocês curtam o vídeo aqui, tá? E se inscrevam no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? Ative o sininho lá pra receber todas as notificações e todas as aulas que eu postar aqui, tá bom? Então, vamos pra nossa aula Zen. Já tô aqui com a minha peça, então ela é composta por duas partes. A base, tá? Aqui eu já pintei, já trouxe um pouquinho mais adiantado, mas eu vou mostrar pra vocês como que faz, tá? Então é a base, que tem esse recortezinho pra encaixar a nossa frase. Inspira, respira e não pira, né? Então aqui ela fica encaixadinha assim. Então a gente vai fazer a metade dela pintadinha e a metade com tecido. Essas letras maiores eu vou forrar com tecido. Aí que tá o pulo do gato da nossa aula, a técnica da nossa aula, como que a gente forra com tecido, essa parte aqui das letras. E essas outras aqui e a base aqui, como vocês viram, a gente vai fazer pintadinho com tinta normal, tá? Então primeiro a gente vai preparar, eu vou deixar aqui do ladinho, a gente vai preparar o tecido. O tecido eu escolhi esse aqui, floral, tá? Eu peguei um pedacinho que dê mais ou menos, ó. Aqui eu recortei só bem mal, assim, mas era um retalhinho que eu tinha, tá? Então, só pra vocês verem, tem que ser um pouquinho maior do espaço onde você quer colar, tá? Então, eu peguei essas letras aqui, o pira, então eu recortei e peguei o tecido que fica um pouquinho maior que a peça. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar um plástico aqui, um plástico comum, tá? Esse aqui até veio a peça dentro. Pra proteger, vou colocar o tecido em cima. Tem que ser plástico, tá? Não pode ser papel, porque senão o papel vai grudar. Por quê? Porque a gente vai passar termolina leitosa nele, né? No tecido. Esse aqui é da Acrylex. Que ela vai ficar bem impermeabilizada, ela vai ficar durinha. Olha, por exemplo, aqui eu já trouxe um tecido que eu já apliquei a termolina leitosa, ele já secou, tá? Então aqui vocês verem, esse aqui é o tecido normal, esse aqui é o tecido com a termolina. Pra vocês verem que quando a termolina seca, ele não muda a cor do tecido, ó, tá igual o tecido, tá? Só que esse aqui ele tá normal e esse aqui ele tá engomadinho, ó, ele fica durinho, como se fosse um pedaço de papel, ó. Ele fica bem firminho, enquanto esse aqui, ele é molinho, tá? Eu já trouxe um passinho aqui também mais adiantado com a termolina seca, mas eu vou passar nesse tecido aqui pra vocês verem como que é a aplicação da termolina, tá? Eu coloquei aqui na bandejinha já um pouquinho de termolina. Vou pegar um pincel, esse pincel é um pincel de cerdas duras, tá? De cerda natural, bem comumzinho mesmo. Vou pegar aqui e vou aplicando no tecido. Pode aplicar bastante, olha, não precisa ter medo, tá? Pode encharcar o tecido com o produto, porque quanto mais produto vocês passarem, mais firminho ele vai ficar, mais impermeabilizado. E aqui, ó, ele fica esbranquiçadinho, mas quando você espalha e a termolina seca, ela não fica aparecendo, ó, vocês viram que fica igualzinho o tecido original. Então aqui eu vou passar em todo ele. Pode aplicar uma camada bem generosa na hora do produto. Não precisa seguir assim o mesmo, como que eu posso dizer, seguir o mesmo lado, né, a mesma direção do pincel. Posso pintar, aplicar de formas diferentes, ó, em direções diferentes, que não tem problema, tá? Ele não marca nada. Tá? Então aqui, ó, passei e apliquei o produto em todo o tecido. Agora eu vou deixar secar. Ele demora um pouquinho para secar, tá? Demora algumas horas. Então é legal que vocês façam esse processo primeiro
tá? Que daí vai deixando secar enquanto vocês pintam o resto da plaquinha, deixa secar a pintura, enfim, ele demora um pouquinho para secar, então enquanto isso a gente vai fazendo o resto aqui, o restante da nossa plaquinha, tá? Então eu vou pegar umas cores que combinam com o nosso tecido, ó, com o tecido que eu escolhi. Então, o tecido que eu escolhi, eu peguei as cores da Duna Atelier, tá? O rubro, que é um tom de vinho, assim, mais puxado pro bordô, que tem nas florzinhas aqui. Esse aqui é um castanho, também é um marrom um pouquinho mais clarinho, tipo um café com leite, assim. E o verde limão, que também é um verde mais clarinho, que dá os tons das nossas folhas. Então, conforme o tecido que você escolher, a cor do tecido, a estampa, você escolhe umas tintas que combinam com o tecido, tá? Eu escolhi esses, mas é porque eu escolhi esse tecido. Se vocês forem escolher outros, aí é diferente, né? Você escolhe a cor que você tem em casa, ou que combina com o teu tecido. Então, eu vou começar pelo verde. Ó, a cor do verde é um tomzinho um pouco mais escuro, não é aquele verde folha. Um tomzinho mais apagadinho, mais fosco, tá? Aqui eu pintei já a base, olha, todo com esse tecido, com essa cor de tinta, tá? Com o verde. Pintei só a parte de cima, a parte das laterais eu não pintei, eu deixei ele branquinho assim, esse queimadinho do próprio recorte a laser. Olha que ele fica escurinho, eu acho interessante, então eu não vou pintar as bordinhas. Se você quiser pintar, você pode pintar, mas eu vou deixar ele assim, ao natural mesmo. Então, com esse tom de verde, eu vou pintar a primeira inicial da palavra aqui, o ins, vou pintar de verde, depois eu vou pintar a outra palavra de castanho e a última palavra de rubro, tá? Que é esse tom de bordô. Então, eu vou pintar aqui. E vou cuidar para não passar nessa minha letra grande aqui, onde eu vou colocar o tecido, tá? Então, pintando, acho que vai ter que passar umas 2 ou 3 demãos, né, conforme a tinta. Então, aqui passei uma demão, vou acelerar a secagem com o secador, tá? E já trago para vocês pra gente pintar a segunda demão. Aqui, vou passar... Vocês estão conseguindo ver bem, mas ó, passar a segunda demão. O pincel, eu escolhi um pincel de cerdas artificiais, cerdas macias. Esse aqui é da Tigre também. Vou passar a terceira demão, só para ficar com uma cobertura bem legal, bem bacana. Então aqui já pintei as 3 demãos. O interessante aqui, eu vou mostrar... Como eu não vou pintar essa bordinha aqui, se por acaso, olha aqui, ó, ele borrar um pouquinho nessa bordinha, eu posso vir com a tinta preta, tá? A tinta que eu utilizo é sempre PVA ou acrílica, tá? Venho com a tinta preta, com um pincelzinho um pouco mais fininho e passo em toda a voltinha aqui o preto, só para não ficar esse borradinho nessa bordinha, tá? Então, como eu vou deixar ele cru, então se borrou, aonde borrou um pouquinho, ó, eu venho com a tinta preta e consigo consertar e deixar ele escurinho novamente. Olha, aqui aparece bem aonde foi o preto, então eu passo um pouquinho onde foi o verde, desculpa, passo um pouquinho de preto aqui. Aí ele já não aparece o borradinho, já fica o pretinho uniforme do recorte a laser, tá? Então, eu vou fazer isso com as outras duas palavrinhas aqui, então com o castanho e com o rubro. Depois a gente volta, então, para fazer a parte do tecido. Então, aqui já trouxe prontinho. Então, a primeira palavrinha pintei com o verde, depois com o castanho, depois com o rubro. Olha... Ficou bem dos tons do tecido, tá? Aqui também eu pintei de verde, que é onde vai encaixadinho aqui na plaquinha, porque o tecido não vai até embaixo, tá? Eu vou cortar o tecido só até aqui. Então, ali eu pintei também, se por acaso aparecer, vai aparecer o mesmo verdinho aqui de baixo, não tem problema, tá? Então, aqui eu já tô, então, com o tecido seco, né? Que eu passei a termolina leitosa, então ele já tá
bem durinho, ó, bem engomadinho. Vou pegar uma régua aqui, só pra cortar o tecido bem retinho aqui. Deixa pra lá. Então, aqui eu cortei bem retinho, porque é onde eu vou encaixar aqui no P, tá? Vou encaixar bem certinho aqui. Então, eu vou passar a cola em todas as letras, aqui dessas letras maiores, cola branca, ó, passo bem na bordinha aqui, onde vai o tecido, e depois eu passo em todas as letrinhas. Ou posso fazer assim também, olha, se você achar que é mais fácil. No tecido mesmo, passa a cola, tá? Porque ele não vai manchar, porque ele tem a termolina. Ó, então, eu posso passar ou nas letrinhas, ou no próprio tecido, ó, porque ele não molha, não vai manchar o tecido, porque ele já tá todo impermeabilizado. Então, aqui, ó, passo em todo ele, só que daí tem que cuidar pra passar em todo, não deixar nenhuma parte sem a cola, porque senão não vai colar nas letras, né? Então, eu passei em todo o tecido a cola. Não preciso passar rolinho, porque ele tem a termolina, tá? Que já tá impermeabilizado. Agora, eu venho aqui nas letrinhas, olha, tem a letrinha. Naquela parte que eu cortei, que eu deixei bem retinho, eu posiciono aqui, que daí eu não preciso fazer acabamento nenhum, porque ele já vai estar retinho, e colo o tecido nas letras. Ó, vou esticar bem. Estiquei bem. Agora, com a tesoura, eu vou cortar um pouquinho do excesso desse tecido, ó, quanto mais rente aqui eu cortar, melhor. Vou cortar aqui onde tem essas partes retas primeiro. Vocês viram que a parte de trás aqui das letras eu também pintei com o rubro, tá? Pra dar um acabamento melhor, pra não deixar o MDF cru aqui atrás. Agora, o ideal é vocês deixarem secar um pouquinho o tecido pra gente recortar aqui em volta, tá? Eu vou esperar secar um pouquinho, e daí já mostro pra vocês como que a gente vai fazer. Então, minha cola já secou aqui. Então, pra recortar essas sobras de tecido, eu vou pegar um estilete, pode ser esse comum, pode ser um estilete de precisão, tá? E vou recortando, ó, vou pegar aqui, ó, bem no cantinho do aplique, né, do recorte. E vou passando o estilete aqui até chegar lá no final. Olha aqui onde que eu fiz o recorte, ó. Cortei toda essa parte aqui. Deixei bem rente o tecido aqui com o MDF, tá? Vou fazer isso em toda a volta de todas as letras. Aqui, vou passando o estilete. Ele não desfia, tá? Porque como o tecido tem a termolina, por isso que tem que passar a termolina antes de forrar, para que você consiga fazer essa parte aqui, tirar todo o excesso, ó, que o tecido fica bem durinho, como se você estivesse cortando um papel, ó, bem firme e sem desfiar, tá? Então, aqui, ó, já cortei aqui, aqui ficou uma pontinha, ó, venho com a tesoura. E daí corto algum excesso que ficou, ó, senão ele fica bem certinho. Não precisa fazer mais nenhum tipo de acabamento aqui, porque ele já ficou bem rente e ele não vai desfiar, já tá bem protegido o tecido. E daí nas outras letras, ó, é a mesma coisa. Vou fazer mais uma aqui pra vocês verem. Ó, cortei aqui. Ó, uns cantinhos um pouquinho mais difícil, ó, vou começar pelo outro lado aqui. E levo até o final lá no cantinho, ó. Aí aqui fica mais fácil pra fazer esse acabamento e cortar aqui, ó.
Estão vendo como que tá ficando? E aqui na parte de dentro das letrinhas é a mesma coisa. Ó, vou pegar aqui e vou recortando, fazendo toda a volta dela. Ó, pode pressionar um pouquinho mais para baixo para ele esticar bem o tecido. Daí fica mais fácil de cortar. Ó, vou segurar o tecido aqui e vou recortando. Ó, tirei toda essa partezinha, essa partezinha daqui de dentro, tá? E assim vocês vão fazendo em toda a volta dele. Aqui, aonde vai encaixado, ficou com o tecido. Vocês podem ver, se encaixar com o tecido, vocês deixam o tecido. Se não, vocês recortam aqui, como a gente pintou aquela parte, vocês podem só passar o estilete aqui, ó, e tirar a partezinha do tecido, tá? Mas ó, mas como ele encaixou, porque geralmente ele não encaixa, porque ele fica um pouquinho mais grosso, mas esse aqui encaixou, ó, então eu não vou precisar tirar o tecido dali, tá? Então eu vou recortar o resto das letrinhas. Então aqui já terminei de recortar todas as letrinhas. Olha aqui atrás como que ela ficou, ó, bem certinha, tá? Não preciso passar mais cola aqui, porque ela já ficou bem coladinha. O que a gente precisa fazer é passar o verniz agora nessas partes que a gente pintou. Coloquei um plástico aqui para proteger. E eu utilizo o verniz da Acrylex, esse fosco mate, tá? É um verniz em spray. A Acrylex tem o fosco, o semibrilho e o brilho. Eu geralmente utilizo esse fosco por mais questão de gosto mesmo, tá? Que ele não aparece que tá envernizado, a peça tá protegida, tá envernizada, mas ela não fica com aquele brilho aparente do verniz. Então eu gosto bastante desse verniz aqui. Pra você aplicar, você tem que aplicar mais ou menos, ó, chacoalhar, movimentos circulares, assim, e aplicar mais ou menos 30 centímetros de altura, tá? Passa um primeiro jato, deixa secar, depois passa o segundo, tá? Não vão, assim, muita gente pergunta por que o verniz em spray não dá certo, né? Que ele fica grudando, que ele não fica legal. Porque aplica demais na primeira passada, que é só dar uma demão de verniz, então acaba ficando com excesso de verniz, muito produto, e isso não fica legal pro acabamento. Se você quiser um acabamento perfeito, você tem que passar uma demão, espera secar e passa outra, tá? As duas demãos bem leves, sem excesso. Ó, passei a primeira demão. Vocês viram que eu passei no tecido também. Posso passar no tecido, principalmente quando ele tem a termolina leitosa. Posso passar tranquilo, tá? Então aqui vocês vão ver que umas partes pegou, outras partes não pegou tanto verniz, mas é por isso que é boa a segunda demão. Deixa secar essa aqui e passa, como eu passei, a uns 30 centímetros mais ou menos, como eu passei, passa de novo a segunda demão. Então aqui já secou o meu verniz. Olha, ele ficou bem uniforme agora, tá? Então, já tá pronta a plaquinha. Vocês passam atrás também, né, pra proteger a pintura. E agora já tá pronta a nossa plaquinha. Inspira, respira e não pira. E vamos fazer nossos artesanatos, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal aqui, se vocês não se inscreveram ainda, tá? Vejo vocês no próximo vídeo.